Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça do nosso amado Deus, que o amor do nosso amado Pai, que a comunhão do doce Espírito Santo estejam conosco essa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Que alegria podemos estarmos juntas mais uma manhã aqui no nosso Café com Elas, nessa mesa tão linda, onde aprove ao Senhor escolher se assentar conosco, se assentar conosco. Bom dia, minha amiga Miriam, minha companheira de ministério. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Deb. Eu quero orar enquanto vocês vão entrando, para que a gente possa ter uma manhã plena, uma manhã cheia da presença do Espírito Santo de Deus. E você que já está aí, você que já pode, manda os aviãozinhos, manda para que a gente possa estar alcançando. Existem tantas mulheres ensinando mulheres ainda perdidas por aí, por causa que o meu Insta foi desativado e ainda existe tantas mulheres que não estão aqui conosco novamente. Mas nós queremos declarar essa manhã que cada uma delas que se assentavam nessa mesa, que se alimentaram dessa mesa, que elas hão de voltar em nome de Jesus Cristo. E eu creio que nós precisamos estar juntas, nós precisamos estar juntas para que essas mulheres voltem e para que a gente possa mesmo voltar a nos assentar nessa mesa tão linda que é a mesa do café com elas. Então, vocês já vão me ajudando, já vão mandando um aviãozinho aí enquanto eu vou orar, tá bom? Papai, bom dia, Senhor. Mais uma vez, bom dia. Queremos nessa manhã te agradecer, Pai, te agradecer por esse café. Queremos nessa manhã, Pai, te agradecer porque aprove ao Senhor escolher estar nessa mesa conosco. Ah, meu Pai, obrigada, Senhor, muito obrigada, muito, mas muito obrigada mesmo, Senhor. Nós queremos declarar, Deus, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o alimento que nós precisamos nessa manhã, que ele só pode vir do Senhor. Nós queremos declarar, Pai, que nós precisamos do toque do Senhor, nós precisamos da revelação do Senhor, nós precisamos da graça do Senhor, Pai, daquela graça do Senhor que vem, daquela graça do Senhor, Pai, que nos norteia, daquela graça do Senhor, Pai, que nos dirige, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem sentar conosco essa manhã. Vem sentar conosco essa manhã. Queremos ser guiadas pelo Senhor, queremos ser direcionadas pelo Senhor. Queremos, Pai, ir, Pai, onde o Senhor quer nos levar. Por isso nós clamamos que nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco. Amém? Glória a Deus. Meninas, nesta manhã, o Senhor trouxe algo ao meu coração e é muito lindo como o Senhor trabalha, é muito lindo como o Senhor faz. E eu sempre vejo o Senhor trabalhando conosco aqui, não muitas vezes em ministrações soltas. Eu vejo o Senhor trabalhando conosco aqui em processos, trabalhando conosco em processos. Eu tenho percebido esse agir do Senhor. Eu tenho pedido muito ao Espírito Santo de Deus para que eu não domine nada por aqui, para que eu não domine exatamente nada por aqui, mas que eu seja totalmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E vocês repararam que na semana passada nós ficamos uma quarta-feira, que foi a quarta do feriado de 7 de setembro, sem termos o nosso café, e depois nós começamos na quarta-feira passada, vamos dizer assim, um novo tempo. E semana passada nós falamos sobre a mulher rixosa, E hoje nós vamos falar sobre a mulher dominadora, sobre a mulher dominadora. Então percebam, sabe, que vocês possam mesmo, como eu tenho entendido, escutar esse agir sobrenatural do Senhor, que Ele tem trabalhado conosco numa mesa, uma mesa que Ele tem feito assim processos conosco, sabe, processos conosco. Semana passada aprendemos sobre a mulher rixosa, essa semana
Vamos aprender sobre a mulher dominadora. Então, eu peço mesmo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, que ele abra o nosso discernimento, para que a gente possa ver mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele quer falar conosco, sabe? Mas não apenas em uma palavra, mas nesse assentar aqui da mesa com ele, em nome de Jesus Cristo, e que ele tenha liberdade de nos mover, que ele tenha liberdade de fazer como ele quiser, em nome de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, eu sou muito dependente do Espírito Santo de Deus. E ontem eu cheguei a avisar vocês, já eram 11 horas da noite, porque eu realmente consegui ter discernimento dessa palavra de hoje. Foi tarde de ontem, mas eu não tenho preocupado, sabe? Eu não tenho preocupado em fazer as coisas do meu jeito, sem ser direcionada por ele. Eu prefiro fazer as coisas do jeito dele, e ainda que muitas vezes, né, o ego da gente não tenha o retorno que ele quer. Quando nós fazemos de acordo com a vontade dele, nós vamos ter o retorno que ele quer. Nós vamos alcançar as mulheres que eles querem alcançar. Nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos manda fazer. Por isso, fica à vontade nessa mesa, mas não venha sozinha para essa mesa, por favor. Convide outras mulheres para estarem nessa mesa conosco essa manhã. Existe um lugar à mesa, como eu falei para vocês, ainda existem muitas mulheres perdidas, que não conseguiram achar a página do Mulheres Ensinando Mulheres. Não sei se vocês se lembram, mas esse café, éramos 600 mulheres nessa mesa. Era na média de 500 a 600 mulheres todas as quartas-feiras pela manhã. E eu creio que nós precisamos mesmo, sabe? Colocarmos mesmo como agentes nas mãos do Senhor para alcançar essas mulheres que Satanás tentou tirar dessa mesa, em nome de Jesus Cristo. Então, você pode, então mande aviãozinho, sabe? Lembre de pessoas especiais que estavam aqui conosco nessa mesa e nos ajude a trazer essas mulheres de volta em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá? Bem, eu vou começar aqui hoje com Gálatas 5, vamos ler do versículo 13 ao versículo 26. Vamos lá? Gálatas 5, vamos começar aqui no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei, ela se cumpre em um só preceito. A saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns aos outros. Bem, qual que era o contexto dos Gálatas aqui? Os Gálatas, eles tinham sido totalmente alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, pela palavra da cruz. Porém, quando Paulo enviou essa carta para eles já estavam saindo desse caminho. Eles já estavam abraçando um outro evangelho diferente do evangelho da cruz. E Paulo, ele chega aqui para eles e os adverte, falando assim: ei, não use a liberdade que Deus nos deu para dominar outras pessoas, e muito menos a nós mesmos. É exatamente isso que Paulo está falando aqui. Porque geralmente, quando nós saímos do evangelho de Jesus Cristo, da palavra, da mensagem de boas novas, nós começamos automaticamente, em vez de querer levar as boas novas para as pessoas, a gente começa a querer impor uma verdade nossa para as pessoas. A gente começa a querer impor para as pessoas algo que elas têm que concordarem, que muitas vezes não é a palavra da cruz, mas é a nossa verdade. A nossa verdade. E Paulo, ele fala: olha, se vocês continuarem fazendo isso, vocês vão acabar mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros. E a consequência vai ser que vocês vão acabar sendo destruídos. Vocês vão acabar sendo destruídos. E Paulo, ele chega aqui e faz o quê? Ele dá a saída. Ele dá a saída para esse povo para não fazer isso, para não ser destruídos, para não também se autodestruírem. E Paulo fala: olha, anda no Espírito. Aqui o Espírito é com letra maiúscula. Andai no Espírito e jamais vocês vão fazer a vontade da carne. Paulo aqui está chegando e falando: olha, se vocês começarem a ter uma vida no Espírito, se vocês começarem a ter uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque foi isso que Jesus fez para vocês, foi isso que Jesus fez para mim e para você. Nós morremos nos nossos delitos, nos nossos pecados, para que nós pudéssemos andar uma nova vida, e nesta nova vida nós precisamos andar sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E Paulo chega e fala: se você andar no Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo, você jamais vai ter uma vida onde você é obrigada todos os dias a fazer a vontade da sua carne. Por quê? Porque a carne, ela não quer fazer o que o Espírito Santo quer que você faça. Pelo contrário, a carne, ela é totalmente oposta ao Espírito. E ela fica brigando para que o Espírito Santo de Deus, que hoje habita em nós por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, a carne, o nosso velho homem, ele ainda tenta se levantar. Ele ainda tenta se levantar para tirar a gente daquele caminho que é um caminho de vida, que é um caminho de paz, que é um caminho de plenitude. E aqui Paulo, ele deixa bem incisivo: olha, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não precisam estar sob a lei. Se vocês é guiado pelo Espírito, vocês não precisam mais ter aquela condenação de uma vez que vocês não estão cumprindo a lei, as coisas vão dar errado para a vida de vocês. E por que Paulo está falando isso? Porque nós vivemos na plenitude dos tempos. Nós vivemos na dispensação da graça. A lei é necessária, sim, para nos mostrar o quanto somos falhos, mas a graça veio para nos dizer que ainda que a gente não consiga cumprir a lei, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, orando por nós, com gemidos inexprimíveis. E aqui ele começa a falar quais são as obras da carne, que é prostituição, que é impureza, que é lascívia, que é idolatria, que é feitiçaria. Eu acho tremendo, sabe? Inimizades, porfias. Mas veja bem o quanto é lindo o amor de Deus por nós. Ele coloca a prostituição junto com a glutonaria. Ele coloca aqui a impureza junto com o quê? Com a feitiçaria.
Por quê? Por que que o Senhor faz isso? Sabe por quê? É para te falar que eu e você não temos a capacidade de julgar ninguém. Porque nós ainda temos habitando na nossa carne, no nosso velho homem, algumas dessas falhas aqui. E uma vez que nós reconhecemos que a gente ainda precisa ser curada de alguma dessas falhas aqui que existe dentro de nós não colocamos mais no lugar de julgar as pessoas e muito menos dominar as pessoas. Eu e você não podemos julgar uma pessoa porque ela bebe, sendo que a gente não consegue nos alimentar direito. Eu e você não podemos julgar uma pessoa que está lá na Umbanda, que está lá na feitiçaria, mas ela ainda não consegue ser uma agente de paz. Ela ainda é uma mulher que faz discórdia, ela ainda é uma mulher que traz dissensões. Ah, queridas, quando nós temos essa revelação de Paulo aqui, nós começamos a entender, ei, eu não fui chamada para julgar, eu não fui chamada para dominar, eu fui chamada para andar, eu fui chamada para andar, clamando para que o próprio Jesus Cristo habite cada vez mais dentro de mim. E a partir do momento que ele habitar cada vez mais dentro de mim, o que vai acontecer? Eu vou começar a exalar dele. E quem ele é? Ele é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E o que o Espírito Santo exala dentro de nós? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora, preste atenção, meninas. O fruto não é meu. O fruto não é seu. O fruto é do Espírito Santo de Deus. O fruto é do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos uma natureza pecaminosa, que ela está aqui impregnada em nós, aqui dentro de nós. Na maioria das vezes, nós temos prostituição, nós temos impureza, nós temos lascívia, nós temos idolatria, nós temos feitiçarias, nós temos inimizades, nós temos porfias, nós temos ciúmes, nós temos iras. Já está aqui impregnado na nossa natureza pecaminosa, já está aqui. Porém, o fruto do Espírito só tem aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aqueles que têm uma vida dentro da palavra, porque a palavra, ela é a espada que o Espírito Santo de Deus usa para produzir através de nós o fruto dele mesmo e não nosso. Temos a graça de ter o fruto do Espírito habitando dentro de nós, exalando a partir do nosso espírito, mas algo que é dele não é nosso. Não é nosso. As séries, ela não produz amor, alegria sem o Espírito Santo de Deus. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus habitar em nós. Por isso, aqui no último versículo, Paulo fala: por isso, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por quê? Porque não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, mas tem a ver com o fruto do Espírito exalando dentro de nós. E o fruto do Espírito que eu quero ressaltar hoje, que vem totalmente como uma arma, como uma ferramenta nessa manhã nas nossas mãos, para que a gente possa nos livrar de sermos uma mulher dominadora, qual que é? Domínio próprio. Domínio próprio. Ei, amadas, nós não fomos chamadas para dominar nada e nem ninguém, além de nós mesmas. Sabe, diante da maneira na qual eu e você fomos criadas, isso é um grande desafio. É um grande desafio. Mas o Espírito Santo de Deus, para que ele veio? Ele veio para fazer da mulher que nasceu para completar, da mulher que nasceu para edificar, mas que foi
atingida, que foi contaminada pelo pecado, o Espírito Santo de Deus, ele veio para que nós pudéssemos voltar a fazer aquilo pelo qual nós fomos chamadas a fazer. Chamadas a fazer. As coisas mais interessantes na Bíblia é que ela, apesar de ser um livro tão antigo, mas tão antigo, ela é um livro moderno. Ela é um livro atual. Os ensinos, eles continuam atuais. E os exemplos que ela nos traz, nos mostra que o ser humano, ele continua cometendo os mesmos erros de antigamente. Por quê? Porque temos a mesma essência. Temos a mesma essência, mas hoje está disponível para mim e para vocês a essência do próprio Deus, a essência do Espírito Santo de Deus. Por isso que aqui em Gálatas, Paulo fala, ei, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Apenas se Cristo tiver em nós, existe a esperança de não sermos dominadoras, mas de nos colocar nos lugar o qual Deus nos chamou para ser edificadoras. Eu quero ler aqui com vocês Provérbios 4, versículos 12 e 13, para vocês verem que o caminho é a palavra. Aqui diz assim, Hebreus 4, versículos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O que nós aprendemos aqui? Apenas a palavra de Deus, ela tem poder de penetrar no mais profundo do nosso coração e nos revelar quem fomos chamadas para ser. Amadas, deixa eu te falar uma coisa, você não consegue mudar a você mesma. Por favor, não tente fazer isso. Apenas a palavra de Deus pode fazer isso. E essa mudança, ela não acontece quando você tenta se autoconhecer. Não, se o primeiro caminho que você tá é se autoconhecer, eu quero te falar algo, você não vai ter sucesso. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer Jesus. É conhecer Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, o que ele faz? Ele nos revela quem nós somos. E ele também nos revela quem nós chamamos para ser. A mulher que tem a característica dominadora, uma mulher que tem a característica dominadora, o que está enrustido nela? Ela quer se autoconhecer para se autopromover. Mas a mulher que entendeu o chamado, ela quer conhecer Jesus, para que ela possa abrir mão de todo domínio, para que ela possa ser totalmente direcionada pelo próprio Deus. Por isso que Jesus é o manual da vida. Por isso que ele é a palavra, ele é o manual. Ele é o manual que nos proporciona conhecer a verdadeira vida. Por isso que fora dele não temos outro caminho, não temos outra verdade, não temos outra vida. Por isso que sem ele nós não podemos fazer exatamente nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós não conhecemos Jesus, nós vamos dominar. Agora, quando Jesus Cristo é impregnado dentro de nós, quando Jesus Cristo é impregnado dentro de nós, nós vamos levantar para fazer a vontade de Deus, que é o quê? Edificar. E hoje eu quero usar o exemplo de algumas mulheres com vocês, para que o Espírito Santo possa mesmo, na vida delas, nos mostrar o que nós temos feito. Se nós temos dominado ou se nós temos edificado. E eu posso falar para vocês, diante do conhecimento da palavra de Deus, quando a mulher domina, a colheita será sempre tragédia. Sempre.
Quando a mulher governa dentro de uma casa que ela foi chamada para edificar, a consequência é tragédia. E aqui na palavra de Deus, nós vamos ver o quanto isso é real, sabe? E o quanto nós precisamos ter a revelação que nós carregamos dentro de nós um poder construtivo e um poder destrutivo. E nos posicionar para conhecer Jesus, para que através dele nós possamos ser usadas para aquilo que ele nos chamou para fazer: construir, edificar e não destruir. Bem, vamos começar lá com o primeiro casal, Adão e Eva. Vou fazer um breve resuminho aqui. Bem, Adão e Eva foram colocados ali no Jardim do Éden para ali viverem e encherem a terra com os seus descendentes. Ambos, primeiramente Adão e Eva, teriam primeiramente Eva e depois Adão. E eles teriam comido o fruto da árvore da ciência, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, criada por Deus. E após o ocorrido, de acordo com o relato bíblico, toda a humanidade ficou privada da perfeição e da perspectiva de uma vida eterna. Então, Eva, ela é o primeiro exemplo que Deus não te chamou para destruir. Ele te chamou para edificar. Ele te chamou para completar. E a gente percebe aqui que Eva, ela não se satisfez com apenas completar Adão. Eva, ela queria mais. Aqui em Gênesis 3, versículos 4 a 6, diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui na vida de Eva, acreditar nas palavras de Deus não foram suficiente para ela, porque completar Adão já não bastou para a mesma. E o que Satanás fez? Satanás veio e ele ofereceu uma oportunidade para ela dominar, em vez dela acreditar em Deus e se sujeitar ao marido dela. Quantas e quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que Eva fez? Por não acreditar em Deus, por não esperar o momento certo daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. O que nós fazemos? Nós metemos os pés pelas mãos e queremos ser mais do que o próprio Deus é na nossa vida. Queremos ser mais do que o próprio Deus é na nossa vida. Ah, preciosa, aqui era tão claro o agir de Deus, tão claro o agir de Deus. Deus já tinha dado ordens tão específicas, tão claras, mas na nossa vida também, Deus já deu ordens específicas e claras. E nós, muitas vezes, com a nossa sutileza e com a nossa vontade de não saber esperar em Deus, nós falamos que estamos esperando e ali no meio da espera, nós começamos a buscar algo que, em vez de aquietar o nosso coração, nós buscamos algo que acelere o nosso processo. Esperar em Deus é quando você escolhe não buscar os acréscimos para que você acelere o processo. Cuidado com aquilo que você tem oferecido na mesa da sua casa. Muito cuidado. Cuidado com os conselhos. Cuidado com aquilo que você ainda não pode ter. Você ainda não está sendo, Deus ainda não te liberou para ter, mas você tem escutado aquela vozinha satânica, aquela vozinha demoníaca, sabe? Não, faz isso que você vai ajudar o fulano. Cabeça é cabeça e cauda é cauda. Cabeça é cabeça e cauda é cauda.
Guarda algo no teu coração, mulher. Deus não te chamou para destruir o seu lar. Deus te chamou para edificar, para completar. E nós completamos apenas quando nós escutamos a voz de Deus, prosseguimos e entramos na hora certa. Caso contrário, nós vamos ocupar o lugar errado. Caso contrário, sabe? Nós vamos aderir, nós vamos completar um lugar que nós não fomos chamados para completar. Sabe aquele quebra-cabeça que muitas vezes nós somos a última peça e diante disso o que acontece? A gente tem que esperar o momento certo, mas quando a gente não espera o momento certo, a gente acaba colocando peças. A gente acaba sendo uma peça no lugar que nós não somos chamadas para estar. Consequência, o quebra-cabeça nunca é montado e não existe uma perfeição ali para chegar ao final. Agora vamos passar para o próximo casal. Abraão, Sara e Agar. Voltando só um pouquinho, lembre-se que Eva, em vez de edificar a vida de Adão, obedecer a Deus e edificar, ela quis dominar, ela quis conhecer mais. Ela não se satisfez em saber menos que o próprio Deus e menos que Adão. Ela quis mais e mais e mais. Por quê? Porque ela não confiava no Senhor e nem no marido dela o bastante para ficar quieta e esperar a graça e a bondade do Senhor. Abraão, Sara e Agar. Bem, o que eu aprendi aqui? Cuidado com as suas boas ideias. Cuidado com as suas boas ideias de uma boa dominadora. É necessário discernir o que vem de você e o que vem de Deus. E eu posso te falar algo nessa manhã? Não ultrapasse os limites que Deus coloca na sua vida. Não faça isso. Sendo Sara estéril e pretendendo dar um filho ao seu marido, ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que gerasse o primeiro filho a Abraão. Agar, então, gerou a Ismael, considerado hoje pelos muçulmanos como um ancestral dos povos árabes. O texto bíblico informa que Abraão teria sido pai pela primeira vez aos 86 anos. E antes mesmo de Ismael nascer, surgiram os conflitos entre Agar e Sara, culminando na sua fuga do acampamento de Abraão. Tendo Agar fugido da presença de Sara, o anjo do Senhor apareceu-lhe quando se encontrava junto a uma fonte de água, convencendo-a a retornar, sujeitar-se à sua senhora e lhe prometendo um futuro grandioso para o seu filho. Amadas, deixa eu falar algo com vocês essa manhã. A mulher dominadora, ela sempre procura saída nos seus pensamentos. Ela nunca procura saída diante do Senhor. Nós precisamos aprender, em vez de procurar saída nas nossas boas ideias, nos nossos pensamentos, nós precisamos aprender a procurar saída de joelho no chão, aos pés do Senhor. Nós precisamos aprender a sofrer o dano de não nos estribar no nosso próprio entendimento, mas no confiar no Senhor de todo o nosso coração. Gênesis 16, 1 e 2 diz assim: Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Abraão anuiu ao conselho de Saraí. O que aconteceu aqui? Sara dominou a casa dela. Sara dominou a casa dela, não levando em conta do milagre que Deus poderia fazer na vida dela, mas ela dominou a casa dela, desprezando aquilo que o próprio Deus poderia fazer na vida dela e ainda dominando aquilo que Abraão foi chamado para fazer.
Sim, ela foi uma mulher dominadora. Ela não esperou o tempo certo do Senhor, mas ela criou a sua própria ideia. Ela se estribou no seu próprio pensamento e ela não esperou o tempo certo do Senhor. Ela não esperou o tempo certo do Senhor. E a consequência de uma boa ideia de Sara, a consequência de um pensamento brilhante de Sara, tem consequências até hoje. Gênesis 16 tem consequência até hoje ali em Israel. Até hoje, ali tem uma briga entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Por quê? Porque uma mulher saiu da posição de edificadora, saiu da posição de construtora e passou a querer dominar. Passou a querer dominar. Eu quero te falar algo, mulher, nessa manhã. Se você está querendo dominar a sua casa porque você não quer esperar no Senhor, cuidado. Muito cuidado. Você não foi chamada para dominar. Você foi escolhida para edificar, para completar. E por causa do mal que habita dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo está aí nos dando domínio próprio para que a gente possa nos esforçar única e exclusivamente para nos autodominar. Quando aparecer um problema para você, deixa eu te dar um conselho. Quando vier um problema para você, deixa eu te dar um conselho. Sabe, não aceita se estribar no seu próprio entendimento. Não aceita se estribar no seu próprio pensamento. Quando vier um problema para você, ajoelhe, vá para os pés do Senhor, ore, jejue, ore e não saia desse lugar antes do Senhor te responder. Não haja sem Ele te mandar, não vá sem Ele te direcionar, em nome de Jesus Cristo. Porque Sara, ela quis dominar. E o que aconteceu? Ela destruiu as consequências tanto do domínio de Eva quanto do domínio de Sara. Estão até hoje sobre a vida de toda a humanidade. E aquilo que você escolhe dominar dentro do seu lar pode durar como consequência terrível nas suas próximas gerações. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero te convidar a escolher se posicionar de uma maneira para edificar e abrir mão do domínio que Satanás quer colocar sobre a sua vida. Porque quando uma mulher domina, ela destrói. Quando uma mulher domina, ela destrói. Vamos passar agora para outro casal. Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. O que Deus me ensinou aqui através da vida de Sansão e Dalila? Cantas. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Abra o seu coração, porque eu sei que Deus vai pegar muitas de nós aqui através da vida desse casal. Abra o seu coração. Sansão e Dalila. O que eu aprendi aqui? Você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber de tudo. Tem coisas que Deus não vai te revelar a respeito do seu marido quando você quer. Justamente para você não governar sobre ele. Para de futricar a vida do seu marido. Para de mexer no celular do seu marido. Para de querer saber coisas do pastoreio do seu marido. Para de querer saber coisas da empresa do seu marido. Para. Sabe por quê? Nós não precisamos saber de tudo. Tem coisas que Deus ainda não nos colocou numa posição que é pra gente saber ainda. Em nome de Jesus Cristo, para. Sabe, eu sei que o Espírito Santo de Deus nessa manhã vai trazer muita claridade na vida de muita mulher que tem tentado ser usada por Satanás, como Dalila foi na vida de Sansão. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa manhã o Espírito Santo vai te convencer daquilo que você está futicando, e você não precisa futicar. Você precisa deixar o próprio Deus tratar, e Ele vai te revelar no momento certo que você estiver pronta para saber. Amadas, de acordo com o texto bíblico aqui da história de Sansão e Dalila, Sansão apaixonou-se por Dalila.
Dalila era uma mulher do povo filisteu e ela traiu Sansão, entregando ele aos chefes de sua nação. Depois de saber sobre o quê? Sobre o poder dos seus cabelos, depois de saber qual era a fonte de sua força humana. Após ser cegado pelos filisteus, Sansão passou a condição de escravo. Por quê? Porque Satanás usou uma mulher para tirar um homem de uma posição de liderança e colocar ele na posição de escravo. A mulher dominadora, ela é usada nas mãos de Satanás para tirar um homem da posição de líder e colocar ele na posição de escravo. Sim, ela é usada. A mulher dominadora, ela é usada. Deixa eu falar algo com vocês. Não queira ter os olhos abertos antes da hora. Não queiram ter os olhos abertos antes da hora. É lindo quando a gente vê lá o Jesus caminhando com os discípulos ali em Emaús, né? E ali fala que os olhos dele ainda não foram abertos. E é uma bênção quando Jesus chega e abre os olhos deles. É lindo, né? Mas aqui em Gênesis 3, versículo 7 a 10, existe uma parte terrível onde os olhos de Adão e Eva são abertos e eles começam a ver que eles foram totalmente desqualificados para aquilo que Deus os tinha chamado para fazer. Aqui em Gênesis 3, versículo 7, diz assim: abriram-se-lhe então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor seu Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Mulher, não seja usada pelo diabo para descobrir coisas a respeito do seu marido que você ainda não precisa saber e que Satanás vai te usar para envergonhar o mesmo. Quantas e quantas vezes, sabe, eu estive em rodas de conversa, eu estive na mesa e mulheres são levantadas para relatar falhas dos seus maridos. Falhas que elas não precisavam estar relatando ali diante de pessoas. Falhas que elas não precisavam estar mostrando ali diante de pessoas. Mas por que elas estão revelando muitas vezes a falha do marido? Para revelar uma falha dela. A mulher revela geralmente a falha do marido para justificar um erro dela. Não, eu fiz isso, mas fulano fez aquilo. Eu quero te falar de novo, você não precisa saber tudo a respeito do seu marido. Existe um tempo certo. Sabe por quê? Porque você vai acabar desonrando o seu marido no lugar errado, da maneira errada. E eu e você não fomos chamadas para descobrir os nossos maridos. Nós fomos chamadas para honrá-los, para cobri-los, para edificar aquilo que Satanás tenta expor a respeito deles. Afinal, somos uma só carne. E tudo aquilo que ferir o nosso marido vai ferir a nós mesmas. Outro casal que eu quero usar essa manhã, Acabe e Jezabel. Aqui eu aprendi que o erro do outro não te dá autoridade para dominar. Acabe e Jezabel. O erro do outro não te dá autoridade para dominar. Jezabel era sacerdotisa dominadora e potencialmente religiosa e se denominava porta-voz de Deus. Isso a categorizava profetisa. Ao contrair o matrimônio com o rei de Israel, ela passou a ditar as ordens de acordo com o que ela acreditava ser a verdade. A sua influência foi abalizada pelo rei Acabe e ele cresceu a níveis incontroláveis, superando os próprios rabinos e sacerdotes, submetendo-os às suas ordens. Israel, então, passou a ser um reino teocrático e Jezabel cresceu politicamente e ordenava sobre o clero sacerdotal
obrigando os próprios sacerdotes israelenses a cultuar a Baal. Olha que coisa séria. Amadas, uma dominadora, ela busca posição na terra. Ela se move pela terra. Mas uma edificadora, ela busca posições altas no céu. E ela também se move pelo céu. Ela não se move pela terra. Ela não se move pela terra. Aqui nós percebemos uma mulher. Nós percebemos uma mulher que pegou o erro de um homem para dominar. Quantas de nós muitas vezes não fazemos isso, né? Não, porque o meu marido é um banana. Então, porque ele é um banana, eu tenho que fazer aquilo que lhe cabe fazer. Não, o erro do seu marido não te dá autoridade para dominar nada. Você não foi chamada para dominar porque o seu marido erra. Você foi chamada para edificar a vida do seu marido e se posicionar numa posição de humildade, de muita humildade, até ele aprender a reinar, até ele aprender a governar. Você foi chamada para sofrer o dano junto com seu marido. Você não foi chamada para reinar pro seu marido. Você foi chamada para reinar o coração dele, impulsionando ele a reinar de acordo com a vontade de Deus. Foi isso que eu e você fomos chamadas para fazer. Mais um casal e o último casal, Herodes e Herodias. Herodes e Herodias. O que o Espírito Santo me ensinou aqui? Não use a sua beleza para dominar, mas para edificar. Quantas e quantas mulheres usando a casca para tentar fazer algo que elas foram chamadas para fazer, com aquilo que está lá no mais profundo, lá no interior. Não use, amada, a sua beleza para dominar, mas use a sua beleza para edificar. Aquilo que você tem por fora não é capaz de sustentar o seu casamento. Aquilo que você tem por fora não é capaz de edificar a sua casa. Aquilo que você tem por fora não é capaz de construir o caráter de Jesus na vida dos seus filhos. Aquilo que você tem por fora completa? Sim. Abençoador? Sim. Mas não é capaz de te usar de maneira a qual Deus te chamou para ser e fazer o que Deus te chamou para fazer. O aprisionamento de João Batista ocorreu na Pérea, a mando do rei Herodes. Rei Herodes Antipas, no 6º mês do ano 26 depois de Cristo. Ele foi levado para a fortaleza de Macaéus, onde foi mantido por 10 meses até o dia da sua morte. O motivo desse aprisionamento apontava para a liderança de uma revolução. Herodias, por intermédio de sua filha, tradicionalmente chamada de Salomé, conseguiu coagir o rei a matar João, e a sua cabeça lhe foi entregue numa bandeja de prata. O que a tradicionalmente chamada Salomé tinha? Beleza, sensualidade. E a beleza dela, a sensualidade dela, foi usada para levar à morte um grande homem de Deus. Mateus 14, versículo 1 diz assim: Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não
te é lícito possuí-la. E querendo matá-la, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Eu quero te falar algo. A sua beleza superficial nas mãos de Satanás, ela tem poder de destruir profetas. Não use a sua beleza para dominar nada e nem ninguém, mas use a sua beleza misturada a um conteúdo verdadeiro, cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa edificar. Hoje, temos vivido esse algo destruidor no mundo virtual. Quantas e quantas mulheres se autopromovendo apenas por aquilo que está por fora e no interior delas mesmas estão se autodestruindo. Quantas e quantas mulheres destruindo o seu próprio chamado porque focam mais na sua beleza exterior do que naquilo que tem dentro dela. Estão se autodestruindo porque estão focando no lugar errado. Mas muitas, além de se autodestruir, ainda é usada por Satanás para destruir, muitas vezes, os sacerdotes dentro da sua própria casa, porque se acham melhores do que eles, sabe? Sabe aquela mulher sagaz que fala: nossa, você tá barrigudo, marido, porque muitas vezes ela tá se achando bonita demais. Cuidado com o jeito que você trata o seu marido, por causa da casca que você manifesta diante dele. O que muda o seu marido não é aquilo que está por fora, mas é aquilo que está por dentro de você. Muito cuidado. Bem, Deus, Ele nos chamou, meninas, para construir. Mas não é a partir da nossa alma, não é a partir do nosso corpo, é a partir do nosso espírito. Deus, Ele nos coloca em lugares altos. Sim, eu não tenho dúvida disso. Mas é a partir de quando somos gratas pelas coisas pequenas que Ele nos confia. Liderar não é o mesmo que dominar. Não é mesmo. Liderar é uma coisa, dominar é outra, bem diferente. Liderar é você se direcionar. E você direcionar pessoas a terem vida com Deus, para que elas possam fazer a vontade dele. A vontade dele. Já dominar é aprisionar as pessoas para que elas façam a sua vontade. Quando você edifica, você não faz para si mesma, mas quando você domina, você acaba aprisionando pessoas para que elas façam a sua vontade e não a vontade de Deus. Eu quero trazer uma lição muito forte ao teu coração aqui nessa manhã. A mulher que domina, ela quer usar as pessoas para fazer as coisas de maneira que o mérito caia sobre ela. Mas a mulher que edifica, ela não faz nada sozinha. E ela sabe que ela não pode fazer nada sozinha, porque ela sabe que é apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Guarde no seu coração a história de Débora. Débora, ela foi chamada para ser uma líder em Israel. Mas ela não foi chamada para dominar sobre Israel. Ela foi chamada para liderar sobre Israel. E na época dela, ela se levantou junto com Baraque para destruir um grande inimigo de Israel, que era Cícera. Mas ela começou a caminhada ali, junto com Baraque, para destruir Cícera. Ela começou a caminhada, mas quem destruiu Cícera foi Jael. Quem destruiu Cícera foi Jael. Por quê? Porque não tem a ver com algo que é meu, com algo que é seu. A obra é dele.
Tudo é por meio dele, para ele. Uns vão plantar, outros vão colher, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quando nós aprendemos isso, nós entendemos que nós não fomos chamadas para dominar nada. Ah, preciosas, não queira dominar. Não queira dominar pelo que você faz ou por quem você é. Mas entenda que você foi chamada para edificar por quem Jesus é. E lembre-se, ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas que acham que são alguma coisa para mostrar mesmo que não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Porque, na verdade, o domínio não está comigo, não está com você. O domínio está com ele. E nós somos um canal nas mãos dele. E não é qualquer canal. Somos filhas do Deus vivo, o qual ele nos deu a graça de carregar a sua glória, a presença do próprio Deus. Mas não para dominar nada, mas pelo contrário, para nos deixar ser dominadas por ele, para que em nome de Jesus Cristo ele possa nos levar a lugares altos. Sabe para quê? Para que cada vez mais ele tenha um lugar grande dentro de nós. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar então? Eu queria te pedir, mais tarde essa palavra vai estar no YouTube, com o resumo da mesma, eu vou mandar em todos os grupos de WhatsApp. Se você não está nos nossos grupos de WhatsApp, entra aqui na página, ali tem para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Se essa palavra falou com você, eu quero te falar algo. Mande ali no seu grupo de WhatsApp essa palavra para no mínimo 5 mulheres e fala: estou orando por você. Ouça essa palavra e eu estou orando para você. Ah, amadas, aqui não temos uma mulher ensinando outras mulheres, não. O nome que Deus me deu é Mulheres Ensinando Mulheres. Você também foi chamada para ensinar. Você também foi chamada para edificar. As mulheres que estão do seu lado, eu não posso alcançar. Eu não posso alcançar as mulheres que estão do teu lado. Cabe a você influenciar, ensinar as mulheres que estão do teu lado. Para quê? Para que Jesus Cristo possa mesmo ter mais edificadoras e menos dominadoras, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Ah, Senhor, obrigada, Pai. Senhor, nós não queremos ser mulheres dominadoras. Não, Deus. Nós queremos ser mulheres que edificam. Nós queremos ser mulheres que constroem. Nós queremos ser mulheres totalmente sujeitas ao Senhor e totalmente sujeitas às autoridades que o Senhor também tem colocado na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te louvar essa manhã por essa mesa tão linda, por essa mesa tão abençoada. E eu sei, Pai, que essa oração aqui agora, ela tem poder de virar chaves lindas dentro de nós. Ela tem poder de fazer no nosso coração mais que nós podemos pensar ou imaginar. E isso vai acontecer de acordo com que o poder do Senhor opera dentro de nós. Por isso, tenha misericórdia de nós. Venha ao nosso encontro, faça, aquilo que nós precisamos. Mas nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, repreender todo espírito dominador. E nós queremos ser entregue nas tuas mãos para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, para edificar e para construir, em nome de Jesus. Meninas, deixa eu falar da conferência aqui rapidinho. Bem, ontem nós conseguimos mais 100 vagas para a conferência. A conferência vai acontecer num resort aqui perto de Belo Horizonte, na cidade de Jaboticatubas. O valor, com tudo incluído, material, participar das conferências, hospedagem num resort, tá, gente? Alimentação de um resort, tá, gente? Transporte da igreja, vai ter transporte da nossa igreja para o hotel. E também vamos ter transporte de Confins, do aeroporto de Confins para o hotel. Com isso tudo incluído no valor de R$700. R$700. Você vai ficar imersa em um resort de sexta-feira até domingo, sendo impregnada da palavra de Deus. Você vai adiantar espiritualmente na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa.
Você vai adiantar, no mínimo, 1 ano de espiritual na sua vida. E agora temos mais 100 vagas. Eu quero te fazer um convite. Se você pode, olhe. Você que é de fora, você pode vir de ônibus, você pode vir de avião. Ore, 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 ore. Obrigado, Fabiola, por me incentivar a falar. Por favor, quem não fez a inscrição, ainda não perca, vai ser maravilhoso e vai mesmo. Gente, ano passado nós desfrutamos de algo maravilhoso, maravilhoso, e esse ano não vai ser diferente. Por isso eu quero te convidar, entra lá no nosso site, faça a sua inscrição, lá tem todas as informações. E seremos mulheres, ensinamos mulheres, e vai ser lindo. Beijo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.